Saúde, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus também. Mais uma semana que aqui estamos para meditar em uma porção da palavra, para realmente crescer no conhecimento e na graça. Que seria de nós se nós não tivéssemos a palavra, não é mesmo? E se também não tivéssemos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Com tudo isso, quantas coisas que fazemos, quantas gafes que nós cometemos, não de propósito, mas realmente às vezes até nós ficamos surpreendidos, não é mesmo? Amados, a sabedoria que vem do alto é uma coisa maravilhosa, porque ela nos dá uma direção e nós precisamos verdadeiramente ser ensinados. Muitas vezes somos muito infelizes em palavras ou atitudes e isso não nos define, porque realmente não é um lapso de um momento que define uma vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que possa verdadeiramente trazer para vocês a sabedoria que vem do alto e lembrar que o Senhor é Deus e que nenhum sonho seu está morto, perdido, porque o Senhor é o Deus que ressuscita sonhos, que faz com que as coisas que nós colocamos um ponto final, Ele dá um novo início. Gostaria de falar com vocês a respeito de João capítulo 11, iniciarei com o versículo 28, mas depois voltarei um pouco no texto para nós realmente meditarmos nele. Então, em João capítulo 11, versículo 28, conforme a Bíblia, não é? Diz assim: tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Esse é um versículo, não é, que faz parte da história da família de Maria, Marta e Lázaro. Essa família estava passando por um luto muito doloroso, considerando que a morte de um parente querido sempre é uma dor terrível, mas principalmente naquele tempo em que as pessoas as mulheres tinham tão poucas oportunidades, não é? E geralmente quem mantinha a casa, não é? Se elas eram solteiras, era o irmão, se eram casadas, era o marido, e ali naquela família o irmão morreu. E realmente foi um grande luto, foi uma grande dor. E nessa altura desse versículo, em que Marta vai chamar Maria, porque o mestre tinha chegado e que a chamava, já estava Lázaro 4 dias morto. E Marta, ao encontrar Jesus, ela foi sozinha. Maria ficou ali com aquelas pessoas que foram para confortá-la naquele infortúnio tão grande que ela passava, que era a morte do seu irmão, do seu provedor. E a Marta foi correndo se encontrar com Jesus. Jesus não chegou a entrar na aldeia, aguardou Marta e perguntou onde Lázaro estava sepultado e Marta o encaminhou até ali. Marta estava muito lamentosa, dizendo, ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido. Jesus, olhando para Marta, diz, vamos ver o que ele diz? Está escrito aqui. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Marta responde, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Aleluias, glória a Deus. Então, Jesus se encontra com Marta e, após essa conversa, ele pede para que ela chame Maria. Maria, ao saber que Jesus estava nas proximidades, levanta e, não dando satisfação a ninguém, sai apressadamente para se encontrar com Jesus. Sabe, amados, quando nós precisamos nos encontrar com Jesus, aliás, que precisamos viver precisando nos encontrar com Jesus, mas em momentos
tão difíceis da nossa vida, seja de morte, seja de circunstâncias, nós temos que levantar e não dar muita satisfação e ir ao encontro de Jesus. Foi o que Maria fez ao convite de sua irmã. Quanto Marta, ao deixar Jesus ali e chamar a Maria, vê a prontidão daquele que sabe que a ressurreição e a vida está ali e que é necessário comunicar a outros. E, no caso, ela chamou particularmente Maria, porque realmente a dor era pessoal, a dor era da família, a dor era profundamente delas duas. Veja, Marta não se omitiu de chamar a sua irmã, Maria não se omitiu de ligeiramente levantar-se, sem dar satisfação ao grupo e sair para se encontrar com Jesus. Esta é a chamada de hoje. Levanta-se, meu irmão, minha irmã, e vá se encontrar com Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. E todos nós temos sonhos, sonhos antigos, sonhos que muitas vezes para nós já estão mortos. Mas o Senhor, ao chegar na nossa vida, como está chegando hoje, falando com você que me ouve, eu sou a ressurreição e a vida. Eu trago a existência que não existe, abro portas onde não tem. Amados irmãos e irmãs, não se dê por desesperado. Muitas circunstâncias nas nossas vidas, por mais tempo que tenha passado, elas ainda, sendo uma promessa de Deus, cumprirá na nossa existência. Mas a palavra de Deus nos adverte que quando Deus fala, Ele cumpre. E se não cumprir, foi precipitação do profeta. Mas aí você me pergunta, Nancy, como que essa promessa que eu achei que já está morta e hoje você está falando que Jesus, a ressurreição e a vida está aqui e vai ressuscitar este sonho, este projeto, não é? Que eu tenho dentro da minha alma, eu vou saber se foi Jesus que colocou dentro do meu coração ou foi profetas, não é? Que inadvertidamente falou algo que Deus não disse. Bom, o parâmetro para que você saiba algo que se é de Deus ou não é algo que queima no seu coração. Que você não tem dúvida, que você não acha impossível, porque você sabe que Jesus Cristo faz o impossível. E que nós, quando temos essa convicção de que Ele faz o impossível e aquilo nunca morreu dentro de nós, é porque Deus colocou em nós. Sabe, amados? Temos que diferenciar, não é, o que Deus coloca em nós e o nosso orgulho. Muitas vezes nós queremos uma situação a qual já deveria estar morta, esquecida, apodrecida. Porque realmente Deus está abrindo novos caminhos, porque Deus, através do seu Filho Jesus, através da sua palavra, Ele está realmente te direcionando para a porta da saída daquela situação. E muitas vezes não é porque aquilo queima no teu coração, porque Deus assim o fez, mas porque a sua persistência, não é? E insistir em algo que realmente já deveria estar morto, você quer persistir. Então, amados, veja, se o que você quer é realmente algo que enaltece, cresce e bendiz o nome de Deus, ou se algo que você quer é algo que simplesmente vai satisfazer o seu ego e o seu orgulho, não é? Então, há essa diferença para você saber se realmente uma promessa, um sentimento que você tem dentro do seu coração foi dado por Deus ou dado pelo homem, ou dado por você mesmo. Isso queima no teu coração? Você tem a convicção, não é? Certeza de que aquilo foi dito através do Santo Espírito de Deus? E que a despeito do tempo passado, você nunca esqueceu? E que você realmente crê que Deus, que é Deus da ressurreição, vai ressuscitar aquela situação na tua vida
independente do tempo, independente das circunstâncias? Então, continue buscando a Deus. Levante-se sem dar satisfação à direita nem à esquerda, não por falta de educação ou falta de gentileza, mas por objetivo. Você vai ao encontro daquele que é a ressurreição e a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A questão é crer, é ter fé naquele que ressuscita até mesmo um morto de 4 dias. E tudo o que vive e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Essa pergunta Jesus fez a Marta, mas ele também faz para você que me ouve. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida e que você, crendo nele, ele vai ressurgir, ressuscitar sonhos, projetos, objetivos que glorifica o seu nome, o seu nome de Deus. Amém? Porque muitas vezes a gente fala o seu nome e pensa, vai enaltecer a mim. Não, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça para a glória do seu nome. Amados, nós somos mensageiros e somos embaixadores de Cristo. Olha que função nobre, gloriosa, ser embaixador, embaixadora de um reino. Muitas pessoas se sentem tão pequenas, se sentem tão sem objetivos na sua vida. Quem sou eu? Ai de mim, quem me dera, não sou nada. Você não é nada, mesmo tendo tudo, se você não estiver em Cristo. Se você não tiver ainda a plena convicção que o Senhor é teu pastor e de nada você terá falta, realmente, ai de mim. Mas se você tem a convicção de que o Senhor é fiel e que Ele é contigo, e vai passar com você pelas tormentas, pelas chamas, pelas águas, e que você não vai submergir, mas que você vai sair triunfante do outro lado. Aí sim, Deus ressuscitará as circunstâncias da sua vida. Eu sou convertida há muitos anos. Fui me convertir em Goiânia, minha pastora Anak, ela já é falecida. Mulher que deixou para mim grandes exemplos de vida. Não com teologia, não com realmente altos discursos, mas pela vivência, pela intimidade dela com o Espírito Santo de Deus. Faço referência a Anak porque a Anak faz parte de uma família em que os irmãos, grande parte deles são pastores e missionários, e pelo que soube, houve, através desses irmãos dela, ressurreição de mortos. Salvo engano, mas me parece que 2. Mas vamos ficar com 1, que eu tenho certeza absoluta que foi dito sobre isso. Amados irmãos, a questão da morte, a questão do ponto final, não é o laudo, não é o atestado de óbito, mas sim é o Senhor, realmente dizer, está consumado. Fora isso, nós devemos buscar, sabendo que todos nós que viemos para essa terra, viemos com um propósito. E temos um lapso de tempo, de vida, para que nós possamos viver. E esse tempo, por curto ou longo, é suficiente para que nós venhamos conhecer Jesus como o único caminho, verdade e a vida. E não quer dizer, porque sabemos que Lázaro morreu e foi ressuscitado, o filho da viúva de Naim também foi ressuscitado, como também através dos apóstolos, a Talita foi ressuscitada, mas a filha também do centurião foi ressuscitada. Isso é algo exclusivamente da parte do Senhor. O Senhor dá a vida e é Ele também que retira a vida. E se no planos e propósitos de Deus ainda não for o tempo daquela pessoa,
Por mais que ela passou por uma circunstância desastrosa, seja de saúde, enfermidade ou acidente, se não é tempo dela e Deus tendo propósito com sua vida, ela viverá. É claro, viverá aqueles que Deus tem propósito e aqueles que faz por onde esses propósitos se cumprem. Quantos de nós somos chamados, irmãos? Quantos de nós somos chamados? Mas não damos ouvido. Temos na família missionários, temos na família pastores, temos na família pessoas realmente devotas, que o Senhor tem feito maravilha, prosperado, abençoado, rejuvenescido, e mesmo assim nós não damos ouvidos. Então, amado, não é simplesmente ter a promessa, é crer naquele que fez a promessa e ter a presença daquele que fez a promessa na sua vida. Então, amados irmãos e ouvintes, eu não sei qual é o sonho, qual é a promessa que Deus fez através dos seus servos, os profetas, que você ainda acalenta após muitos anos no seu coração. Mas saiba que se a chama está acesa, se você nunca esqueceu, você nunca mudou, não é, o roteiro disso, e que isso será para a glória de Deus, acontecendo na sua vida, glorificará o nome do Senhor, isso vai acontecer, sabe? Nós somos pessoas muito imediatistas, não é não? Eu tenho recebido mensagens de pessoas, olha, Nancy, você tem até uma palavra boa, mas é tão longa. Amados, eu não prego mais do que 20 ou 30 minutos e a pessoa acha que é longo. Porque isso é imediatismo, não é? As pessoas querem comida pronta, querem respostas prontas, querem situações prontas, mas isso não existe. Cada um tem o seu caminho, cada um tem sua história e isso é necessário construir. E se você não construir em um terreno sólido, que é a rocha, que é Jesus, aquilo vai ruir. Nós, quando crianças, principalmente, eu que dei aula para crianças muito tempo, nós íamos contar a história dos 3 porquinhos, não é? Um fez a casa de palha, outro fez de madeira, outro fez de alvenaria, de pedra, não é? E ali o lobo vindo, né, querendo consumir aqueles porquinhos, comê-los, não é? Vinha com seu sopro, não é? E assoprava, e a casa de palha foi embora, e a casa de madeira foi embora, e a única que resistiu foi a casa construída sobre a rocha, feita de pedra, feita de alvenaria. Isso é uma ilustração para a criança que serve muito para nós. As coisas imediatas serão de palha ou de madeira, não será construída sobre a rocha e por isso vai ruir. Se você quer realmente construir algo que dure, que verdadeiramente traga para você uma satisfação, você tem que começar pelo alicerce. O alicerce é algo que não está à vista no momento em que está havendo a construção, mas depois que a construção está pronta, se o alicerce for fraco, a construção vai ruir. E esta construção mais importante é a construção do seu caráter, é a construção dos seus valores, é a construção da sua confiança em Deus, que Ele é o Deus da ressurreição, que quem crer nele, mesmo que morra, ressuscitará. É isso que você deve crer. Não ficar com ventos de doutrina. Será que é? Será que não é? Não. Você crer no Senhor. Nunca, amados irmãos, hoje a sua maravilha, não é? Eu mesmo estou pregando aqui no YouTube e muitas pessoas, não é, vão ter oportunidade de ver essa mensagem e também, não é, pensar, meditar sobre ela. Então, todo instrumento serve para o bem, serve para o mal. E nós, orientados pelo Santo Espírito de Deus, vamos usar tudo para o bem. Uma faca que corta um pão pode matar um homem. Mas a faca não foi feita
para matar aquela pessoa, foi feita para cortar um legume, uma carne, um pão, mas num momento de ira, de falta de reflexão, ou mesmo dando oportunidade a Satanás, usa aquilo como instrumento de morte. Nós devemos saber que nós precisamos também das coisas modernas, das coisas que nos ensinam com bastante eficácia, mas tudo deve ser dosado. Vemos nas igrejas, e eu não estou condenando ninguém, eu pelo menos não uso, mas vejo que nas igrejas as pessoas trocaram a Bíblia, não é? Pelo celular. E essa prática de construir as coisas muito rápido, né? Eu vou ao culto, e se o culto demorar mais de 1 hora, meu Deus, ninguém aguenta. Não tem mais postura na cadeira, né? Não esconde o seu bocejo, não é? Tá demorando demais. E também, quando se fala para procurar algum versículo na Bíblia, muitas igrejas colocam no telão, o que é uma maravilha, porque a gente com a vista curta, não é? Olha aquelas letras gigantes e lê a porção da palavra. Mas muitos também abrem lá no celular. Mas se pedir, procure na sua Bíblia, não é? Vamos ver Velho Testamento, Isaías. Vamos ver no Novo Testamento, João. Vamos ver no Velho Testamento, Levítico. Ninguém encontra. Não tenha mais a sabedoria de folhear a Bíblia, de ter intimidade com ela. Isso é muito importante nós observarmos e você também observar se isso acontece com você. Você, como um cristão, uma pessoa lavada e remida no sangue de Cristo, precisa conhecer, sim, o código espiritual do reino o qual você faz parte e deve representá-lo. Sim, amados, tenha certeza, nunca é tarde demais para aquele sonho que Deus plantou no seu coração, ele realmente se manifestar. É importante você carregar a presença de Deus em você. É importante você continuar crendo naquilo que arde o seu coração e colocando na presença do Senhor. O Senhor tem prazer de satisfazer os desejos dos nossos corações, os desejos que são segundo, não é? Os critérios de Deus. A gente fala assim, irmãos, porque muitas pessoas dizem assim, é natural, tem que ser de acordo com a palavra, que é bom, perfeito e agradável. Sim, a pessoa sensata realmente sabe disso. Mas há quantos que não são sensatos, não é? Estão querendo algo que será para a sua vida uma ruína, e não só para si, como para outros. E isso realmente é muito perigoso. Mas falando com os que têm a iluminação de Deus e falando para os que ainda não foram iluminados, que eles podem ser iluminados, tendo Jesus como único e verdadeiro Salvador. E essa aquisição de Jesus como único e verdadeiro Salvador, o qual porá dentro de você o Santo Espírito, que vai te orientar e dirigir, é através de um arrependimento, é através de realmente dizer, estou cansado desta vida, não construir nada seguindo esses caminhos, eu quero os caminhos de Deus, dizendo, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, meu Deus, a minha falta de tempo para contigo, perdoa, Senhor, eu sempre estou alegando que não tenho tempo de ler a sua palavra, não tenho tempo de meditar na tua grandeza, sendo que o dia tem 24 horas para todos. E por que uns fazem e outros não? É uma questão de realmente ter um coração inclinado para o que é importante. Porque tudo que você constrói aqui, meu amado, minha amada, aqui vai ficar. A única coisa que você constrói aqui com o seu caminho na vida é os seus atos de justiça. É o teu caráter, é os valores.
mas saiba que isso não é conquistado de forma fácil. Há de ter um esforço. Você precisa colocar virtude na sua fé. E as virtudes, elas é necessário ser exercitadas para que elas se tornem uma coisa natural, uma forma de vida, não é? Uma filosofia de vida para você viver na presença de Deus. Amém? Então, o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor fala contigo nesse dia: eu estou aqui. Eu vou ressurgir sonhos que eu mandei meus servos profetizar em teu favor, que eu coloquei e queimam até hoje na tua mente e no teu coração. Sonhos que é para a glória do nome de Deus, que vai te abençoar, mas que também vai trazer glória para o reino. Esses Deus há de fazer. E você deve crer e esperar, porque o Senhor é contigo. Vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça. Eu creio no teu poder operante, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas. Muitas delas aguardo, Senhor, há anos e não perdi a esperança, porque o Senhor é Deus que ressuscitou os mortos, traz à existência o que não existe, abre portas onde não tem. Muitos dos que me ouvem, Senhor, também têm sonhos. Têm sonhos, têm palavras proféticas em suas vidas, que eles não desistam, que eles apresentem ao Senhor, que eles verdadeiramente confiem e vivam como se já tivessem recebido. Tudo sabemos, Senhor, que é uma questão de posicionamento, que nós possamos nos posicionar no centro da tua vontade, que nós possamos usar o código, que é a tua palavra, o código do reino, para realmente nos ajudar a caminhar sobre essa terra. A tua palavra diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Sim, faz de nós pessoas justas, Senhor. Tira de nós tudo que não provém de ti. Faz com que venhamos glorificar o seu santo nome em nossa vida. Faz com que sejamos sal da terra, luz do mundo. Faz com que nós possamos ser mais que vencedores, para que sejamos pessoas prósperas e felizes nessa terra, mas que essa prosperidade, felicidade se reflita em torno e em todos aqueles que estão em torno de nós. Eu não sei quantos me ouvem, eu não sei que luta que está passando, se é uma porta que precisa ser aberta, porque precisa de um trabalho digno para honrar seus compromissos, se há saúde que está abalada e precisa realmente de um recurso para que ela venha, Senhor, se tratar, mas que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, que o Senhor possa ministrar cura, porque o Senhor possa direcionar essas pessoas para outras pessoas, e assim, nesta cadeia de pessoas, Senhor, umas ajudando o outro, glorificará o seu santo nome. Pai, também oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso Brasil. Tem misericórdia do nosso Brasil. Abençoa o nosso Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Livra-nos, guarda, Senhor, de tantas profecias tão difíceis e pesadas. Sei que está muita coisa, mas, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor há de guardar os que são seus. Oramos também por Israel. Oh, Senhor, esse povo é o guardião da lei. Através deles, nós, os gentios, recebemos salvação, que o Senhor pode abençoá-los também. Oramos pelo Irã, pelo povo civil do Irã, crianças, pessoas que estão subjugadas por um governo insensato e que realmente estão sofrendo muito com isso. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Só o Senhor para resolver o caos que está este mundo. Mas nos ajuda a nos firmar em Ti, na rocha, ó Senhor, e vivermos para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, abençoando cada um dos meus irmãos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, dizendo a eles que confiem no Senhor, porque só no Senhor haverá solução, não importa o tamanho do caos, mas sim o tamanho do Deus. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Vamos receber a bênção
A bênção é uma bênção sacerdotal que está em Números e diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem digam amém. Que você tenha uma semana de muita bênção. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Que o Senhor, que é a ressurreição e a vida, venha fazer maravilhas no teu caminho. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se essa mensagem tocou seu coração, mande para os seus contatos. É importante. Um cava, outro semeia, outro rega, mas o Senhor faz crescer. E todos recebem o mesmo galardão. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém.